Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Eu sou o Deicon Silva e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e na nossa página no Facebook. Se você for novo por aqui, já inscreva-se aí embaixo e clique no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo novo, tá certo? Bom, meus amigos, hoje eu queria falar com vocês a respeito das abstenções, motivo que talvez tenha causado a ascensão e a permanência no poder da esquerda em alguns países pelo mundo. Foi o caso, por exemplo, da França com o Macron. Se bem que a França é uma outra história, né? Lá eles vivem um contexto esquerdista já há muito tempo, desde a Revolução Francesa. É o caso de alguns países aqui na América Latina, como por exemplo o Chile, que teve abstenção aí de 53%, o que culminou na eleição de um esquerdista. Foi o caso também da Argentina, com uma abstenção aí de cerca de 30%, né? Um terço da população. E mais recentemente da Colômbia. Tivemos outros casos também, como o Peru e etc., né? Mas a Colômbia preocupa bastante porque é o caso mais recente. Então a abstenção lá foi de 44%. Isso realmente preocupa. Algumas pessoas me procuraram, né, com essa preocupação realmente. Falaram, pô, Deicon, será que eles estão mudando aí a narrativa? Será que eles estão mudando o modus operandi? Então não há o que se falar mais em fraude, eles não vão fraudar as máquinas, eles vão então anular o voto da direita para então causar uma abstenção no país? Será que o modus operandi mudou? Eles vão mudar de fraude para abstenção e assim eles vão tomar o poder aqui no Brasil? Porque é o que o sistema vem falando, né? Que eles vão tomar o poder, o que é diferente de ganhar as eleições. É o que a gente tem ouvido aqui nos últimos anos, não é mesmo? Bom, particularmente, essa é só a minha opinião, a minha visão a partir dos fatos, eu discordo disso. Eu não acho que isso vai acontecer aqui no Brasil, por N fatores, tá? Eu vou elencar aqui alguns deles para vocês. Antes disso, eu peço que se você for novo por aqui, pessoal, dê uma força aqui pra gente, inscreva-se no canal, clica no sininho aí embaixo, ativa as notificações, deixa o seu like e compartilha o vídeo, isso é muito importante, me ajuda a aumentar o alcance do canal e não custa nada, tá certo? Então vamos lá, por que eu acho que essa narrativa não vai ser implementada aqui no Brasil? Por quê? Porque, veja só, historicamente, o Brasil não é de se abster, tá? Graças a Deus, eu nunca imaginei que fosse falar isso um dia. Eu sempre reclamei do fato de nós termos aqui no Brasil o voto obrigatório, né? Eu não acho que uma democracia possa impor o voto à população, né? Não acho coerente. Então, eu sempre fui contra o voto obrigatório, mas não achei que fosse chegar esse dia, mas chegou. E hoje eu digo, graças a Deus que o voto no Brasil é obrigatório. Por quê? Porque o povo brasileiro, historicamente, ele vai votar por um motivo ou por outro, seja porque é obrigatório, seja porque ele quer escolher os seus representantes, e tem sido assim, né? Se bem que o brasileiro ele não vai votar por conta da multa, porque você tem uma multa ali irrisória de 5, 10 reais, não sei, né, se você não for votar, mas você tem mais trabalho para ir lá no cartório, justificar o voto, e aí você fica com título irregular e não consegue fazer uma série de coisas e tudo mais. Dá mais dor de cabeça ter que justificar do que pagar a multa em si. Se fosse só pagar a multa, a gente teria bastante abstenção, né? Como não é o caso, o brasileiro vai lá. Historicamente, a gente não tem essa de não ir votar, de se abster. Então, não tem como eles legitimarem isso. Como é que eles vão explicar isso aí? Não, peraí, o que aconteceu das últimas eleições para cá que fez com que o povo brasileiro não fosse votar, se abstivesse? Não tem o que eles simplesmente respaldarem. Não dá para eles criarem essa narrativa e simplesmente justificarem. Não aconteceu nada, não mudou nada, tá? Em 2020, tivemos aí uma abstenção um pouco alta aqui no Brasil, cerca de 30% também. Por quê? Porque nós tínhamos um contexto de pandemia. Então a Globo passava ali todo dia, 24 horas, que estava morrendo gente, que se você saísse na rua você ia morrer, etc, né? Aí no período ali eleitoral, claro, tivemos uma diminuição do negócio, mas mesmo assim as pessoas estavam com medo, e com razão. E muitas não foram votar. Por isso que a abstenção foi um pouquinho acima da média. Mas, historicamente, o Brasil não tem aí esse histórico, digamos assim, de se abster. Segundo que o contexto político do Brasil é muito diferente de todos esses outros países aí. Tá? A França, como eu falei, é um caso à parte, tá bom? Agora, se você analisar Peru, Chile, Colômbia e Argentina, o contexto político deles é muito diferente do Brasil. Veja, a Colômbia, por exemplo, vamos pegar a Colômbia como exemplo aí. A Colômbia, ela vai passar por um processo que o Brasil já passou há décadas atrás.
décadas, que é justamente o de venezuelização, digamos assim, né? Se assim eu posso dizer, que é onde você vai ter um Estado inchado, um Estado forte, um Estado, como disse Gilmar Mendes, cleptocrata, né? Um Estado de bandido, governado por bandidos, e que vai favorecer bandidos, né? Foi isso que o colombiano lá, esqueci o nome dele, o Petro, né, que foi eleito, já disse, que vai soltar os bandidos. Não foi isso que o Lula fez aqui? A esquerda na América Latina toda vai promover o desarmamento, o desencarceramento. Gabriel Boric lá no Chile, né, o Cidadão lá na Argentina está falando a mesma coisa, agora o da Colômbia, do Peru, todos têm o mesmo modus operandi. Então, o que vai acontecer? Eles vão assumir o poder, vão quebrar o país, vão fazer as suas políticas populistas ali, assistencialistas e tudo mais, vão inchar o Estado, vão aparelhar o Estado, aparelhar as instituições, vão quebrar o país. Resumidamente falando, foi o que a esquerda fez aqui, foi o que o PT fez no Brasil. Quebrou as estatais, saqueou empresas públicas, financiou obras em outros países, com dinheiro público, com meu dinheiro, com seu dinheiro, quebrou o país. Foi isso que a esquerda fez aqui. E agora que nós temos que finalmente a população acordou e nós tiramos a esquerda do poder e colocamos a direita, o Brasil está vendo o que é direita, o que é a direita, qual é a diferença. Aliás, o que é a direita, o que é a esquerda. O Brasil está vendo qual é a diferença entre o governo de esquerda e o governo de direita. Vai demorar muito até que a esquerda no Brasil tenha alguma chance de voltar ao poder. Hoje nós estamos nesse nível de consciência política. Infelizmente, os nossos irmãos colombianos, chilenos e argentinos, né, e peruanos também, vão passar por isso agora. Agora eles vão ver o que é um governo declaradamente de esquerda, extrema esquerda, né? Alguns ali, como é o caso da Argentina, tiveram outros governos ali mais alinhados à esquerda, mas agora eles têm ali um extremo esquerda, né? Governos de extrema esquerda. E agora eles vão ver na pele o que é a esquerda. E daqui a um tempo, quando eles conseguirem se libertar, como foi o nosso caso em 2018, eles vão ver a diferença. E aí eles vão chegar no momento político que nós estamos vivendo hoje. Então, talvez, por essa sensação, por essa perda de esperança, por essa falta de conhecimento na prática, de conhecimento de causa, que é saber o que é viver no socialismo, eles tenham se abstido lá nas eleições. Aqui, isso não vai acontecer. Aqui, o povo não vai sair, não vai deixar de comparecer às urnas, não vai deixar de escolher os seus candidatos. O meu medo é justamente que o povo, uma grande parcela, ainda não tenha se conscientizado da importância que é escolher bons nomes para todos os cargos, deputados estaduais, federais, senadores e governadores. Muitas pessoas ainda acham que o mais importante é o presidente. Ah, não, vou votar no presidente Bolsonaro e o resto é resto. O que importa é o presidente estar no poder. Não é só o que importa. Tão importante quanto reeleger o presidente Bolsonaro é eleger uma boa base para compor o seu governo. E quando eu falo boa base, eu me refiro a todos os outros níveis. A governadores, a principalmente senadores, deputados federais e deputados estaduais. Gente, vocês não imaginam o poder e a importância que tem um deputado estadual. Todos vocês sabem o inferno que foi viver em alguns estados e ainda está sendo, sob o jugo de um governo esquerdista, que plantou terror nessa pandemia. Chancelados pelo STF, trancaram ruas, destruíram empregos, né? Fomentaram o fique em casa, a economia a gente vê depois, destruíram a economia. E vocês sabem por que tudo isso aconteceu? Porque os deputados estaduais dos seus estados permitiram. É isso mesmo. A pergunta que eu te faço, você lembra em quem você votou para deputado estadual na última eleição? Provavelmente, não tenho vergonha de falar, provavelmente a maioria de vocês que estão assistindo esse vídeo não se lembram. A maioria não se lembra. Não se lembra, pessoal. Não tenha vergonha de pensar, de falar, não precisa falar, não precisa dizer aí no chat, não. Mas a maioria de vocês não se lembra. Essa é a grande questão. Esse é o meu grande medo, que as pessoas continuem achando que é menos importante votar para o deputado estadual, que é menos importante votar para o deputado federal.
Mas ressalto o que eu disse no início, que eu venho falando sempre. Tão importante quanto reeleger o presidente é eleger uma boa base em todos os níveis para compor o seu governo. E é por isso que eu sou pré-candidato a deputado estadual aqui em São Paulo. Porque entendo que na política, em todos os níveis, nós precisamos de pessoas boas, honestas e minimamente capacitadas para exercer esse cargo tão importante. Então eu peço que você compartilhe esse vídeo, ajude o canal a crescer, curta, deixe o seu comentário, porque cada vez mais nós precisamos alcançar as pessoas. Então, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Vamos vencer, o Brasil é nosso e nós não podemos desistir dele. Fiquem com Deus e até a próxima.